Rafael, tem um pouco mais de um ano que eu estive aqui com um colega jornalista que escrevia para Placar, e naquele dia você falava sobre a confiança de transformar por completo o CSA. Passado esse período todo, a gente tem 3 acessos, 3 finais. O que fazia você ter tanta confiança nesse projeto do CSA? Olha, Alberto, eu sempre trabalhei muito na minha vida, sempre eu estabeleci metas a serem atingidas. E eu sabia que dentro do CSA, se você não aplicasse, né, um choque de gestão para que o clube saísse daquela mesmice, né, daquelas coisas viciosas que tinha dentro do CSA, nós não íamos a lugar algum. E a outra forma era trazer para dentro do projeto as pessoas que por lá passaram, porque o CSA sempre teve uma cultura de quem estava saindo, torcia para que quem estivesse entrando não desse certo, e quem entrava ficava comentando o passado do clube. Então, quando eu mudei essa cultura do CSA e que montei uma equipe, uma diretoria que comungava com o mesmo pensamento meu, eu comecei a acreditar. Por quê? Porque dentro das nossas empresas, quando nós estabelecemos metas e fazemos um planejamento estratégico e nós limitamos um prazo, né, para o início desse projeto e um prazo para a execução desse projeto, eu tinha certeza absoluta que nós poderíamos sim atingir os nossos objetivos e alcançar as metas. Então, esses 3 acessos, né, de ir para D, para C e para B em 2 anos de competição, indo a 3 finais, estamos brigando agora para ir para a 4ª final e com possibilidade de ser campeão brasileiro da Série C. Isso é uma coisa que nós tínhamos, não com precisão, mas pelas metas que nós estabelecemos, nós saberíamos que era possível atingir. Na tua primeira passagem como presidente do CSA, eu estava no clube como assessor de imprensa. Lembro que você tomou posse num dia, no outro teve uma reunião, e que quando eu te liguei para perguntar como é que estavam as coisas, você me disse: me enganaram, se eu soubesse que era desse jeito, não ficaria. E olha que estou pensando inclusive em desistir. Dessa vez não teve enganação, dessa vez você sabe rigorosamente o que é que queria, como é que estava o CSA, o que é que você planejou e pensava? Não, o CSA tinha acabado de ser campeão alagoano, em 2008. Né? Então, eu estava na euforia, né, do título, que o último título que eu tinha conquistado, me parece, tinha sido no ano de 99. Né? Então, foi campeão em 2008. Estava, como eu falei, na euforia. A diretoria, me parece que já não era desde o início do período de gestão. Houve troca de presidente, né? Eu me recordo que na época o presidente do conselho era o Gino César e o presidente do clube era o Ricardo Coelho. E quando eles me apresentaram o CSA, eles me apresentaram que o CSA tinha uma dívida na época de R$150 mil. Toda a dívida da instituição é isso? É. Mas isso era de salário atrasado, os 150 mil, portanto, há 9 anos atrás. E quando eu entrei, que comecei a bloqueios de rendas, né? E nós jogávamos na época na Série C, o CSA ia disputar uma Série C, e tinham feito, inclusive, parcerias na época. Eu me recordo que tinham feito uma parceria com o Corinthians Alagoano, e eu, vamos dizer assim, iniciante ou profano dentro do futebol, completamente leigo,
eu me recordo que derrubaram o meu treinador que eu tinha escolhido no primeiro amistoso que teve. Foi a única vitória que nós tivemos, foi nesse amistoso do Paes com o Campinense, de 3-0. Então, nos bastidores, derrubaram o meu treinador. Então, eu vi que eu não estava preparado, nem profissionalmente, por falta de conhecimento, para administrar o CSA. Então, 70 dias depois, eu paguei toda a dívida da minha gestão e da gestão que eu peguei, do salário atrasado que tinha. Deixei, inclusive, ainda o recurso dentro do clube, que naquela época eu sugeri que construísse mais um campo, ou então comprasse um ônibus, e eu saí e entreguei na época para o meu vice-presidente, que era o Abel Duarte. Então, na época, realmente eu não estava preparado para ser presidente do CSA. Eu lembro que uma das suas entrevistas mais fortes foi dizer que, para pensar no CSA de uma maneira definitiva, era como uma empresa que tinha que fechar as portas por um período, para tentar ajustar tudo. Naquela época de inexperiente, você se arrepende de dizer algo desse tipo, ou aquele era o teu sentimento como empresário, como uma pessoa de sucesso no ramo? Como gestor empresarial, eu sabia sim que o CSA ele estava literalmente falido, porque se pelo menos ele tivesse recuperação judicial e eu pudesse fazer uma análise do ativo do clube, do passivo, né, que ele tinha na época, eu podia fazer uma análise e ver se era viável, dentro de um período de recuperação, apresentar um plano de recuperação judicial para a instituição. Só que eu não tinha essa situação. O CSA era uma instituição falida, sem credibilidade nenhuma, e eu até dizia na época que o CSA não tinha crédito de comprar um fogão de 2 bocas, que a única solução que tinha era ou ele acabar definitivamente a instituição, e eu até sugeria que, em vez de ser Centro Esportivo Alagoano, poderia ser Clube Social de Alagoas ou Clube Esportivo de Alagoas, porque ele não tinha como se recuperar naquela época pelo passivo terrível que ele tinha. Aí foi quando realmente eu sugeri isso, só que era praticamente impossível, porque você ia apagar uma história de um clube na época com 90 e tantos anos. Então, ou ele poderia sucumbir, mas não você provocar o desaparecimento dele. Foi então aí que eu sugeri, por ser uma instituição, ou trocar de nome, ou fechar as portas. E eu ainda dizia que era melhor que o CSA tivesse 2, 3 ou 4 anos na segunda divisão do campeonato alagoano, onde ele pudesse reestruturar para voltar para a primeira divisão. Esse era um cenário terrível, né, Rafael? De lá para cá, o passivo aumentou, a dívida aumentou. E para o leigo, por que o CSA hoje é viável e naquela época a indicação era fechar as portas? Porque a primeira coisa que eu fui estudar e conhecer a instituição, eu fui presidente do Conselho Deliberativo no período de 2012 e 2013. E na época o presidente do clube era o Jorge Sexto, que ele conduziu o CSA nos 4 anos em que ele foi presidente, da mesma forma que o clube vinha sendo conduzido nas gestões anteriores. Ou seja, eu até criticava muito, porque se contraía dívida e depois corria-se atrás de algum recurso para liquidar parte dessa dívida. O CSA tinha salários atrasados, a conta de energia era cortada, pagava uma conta, a outra já ficava à beira do corte, encargos sociais nunca se pagou, nunca se pagou férias, 13º para os funcionários. E eu fui como presidente do conselho, a convite na época do Jorge Sexto, e eu até dizia para ele que eu não fui conivente, eu fui, vamos dizer assim, eu fechei os olhos para que ele pudesse terminar o período dele, porque se eu tivesse sido rigorosamente cumprido com o que estava no Estatuto do Clube, naquele momento a gente tinha que tomar uma decisão.
Aí o que é que acontece? Eu comecei a levantar todo o passivo do clube e fui, inclusive com alguns diretores na época, fomos no Tribunal Regional do Trabalho, fizemos um acordo onde se depositava um valor mensal e quem sempre depositou esse valor fui eu, né, para que não ficasse bloqueada as rendas, as receitas do clube, e comecei a levantar todo o passivo do clube, previdenciário, tributário, fiscal, cível, e fui vendo. Quando eu levantei tudo isso aí, estava terminando o meu mandato. Aí o que acontece? Como eu já conhecia a situação financeira do clube, eu sugeri que, na época, o meu antecessor assumisse a presidência do clube e eu fui para ser o tesoureiro, vice-presidente financeiro. Foi aí que eu tinha o controle do financeiro na minha mão e, logicamente, que chocava com a forma de administração do meu antecessor. Aí foi que isso, quando eu deixei os recursos, quando encerraram-se o recurso, o CSA sequer foi para a final do campeonato alagoano em 2015, né, porque ficou completamente sem calendário, porque foi eliminado pelo Cururipe na fase classificatória. Então, houve a renúncia da diretoria,